Vamos lá. Boa noite a todos. Tenho hérnia de disco, gostaria de saber se cirurgia, nesse caso, é a única solução. No meu caso, a fisioterapia tem me servido. Mas até quando ela será eficaz? Pronto. Peraí. Esse aqui. Não, cirurgia ele pergunta se a cirurgia é a única alternativa. Acho que depende muito do caso também, né? Não é a única avaliar. alternativa. Na Certo. verdade, o que a gente tem feito é buscar justamente minimizar todos esses efeitos, né? Resolver, vai depender, claro, de cada caso. Tem casos que realmente a indicação é para a cirurgia, mas não é a maioria dos casos, e o que a gente busca é justamente evitar esse procedimento cirúrgico. Então, a fisioterapia junto com a ortopedia, né, fisioterapeuta, médico, é esse trabalho em equipe para que a gente lance mão, né, o ortopedista lance mão aí desse recurso como se fosse a última cartada. Até porque é a última coisa que... Inclusive o seguinte, quando você pega dor lombar específico, uma coisa importante da gente entender é o seguinte. Hoje o que os estudos têm demonstrado por mais que você faça uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, você só consegue chegar a um diagnóstico conclusivo de qual a origem daquela dor lombar em cerca de 15%. Às vezes 25%. É um dado assustador, mas isso é o que pelo menos os dados têm demonstrado. Você diz assim, essa dor é uma dor do disco ou essa dor é uma dor, por exemplo, da faceta, que é uma região ali mais relacionada à articulação, ou essa dor da articulação da coluna, ou essa dor é mais uma dor miofacial, ou seja, uma dor muscular. Apenas, pura, ou essa dor é uma dor relacionada, por exemplo, a uma compressão ali que o disco está fazendo, por exemplo, dentro do canal. Então, isso é um dado muito difícil de você chegar a uma conclusão específica. E aí eu puxo um pouco, não é a sardinha, mas eu puxo um pouco do que a intervenção em dor tem se demonstrado muito eficiente. Primeiro, no diagnóstico concreto, então a gente consegue aumentar essa acurácia para 85% quando um bloqueio, por exemplo, ele é bem indicado e bem feito. Você consegue dizer, essa dor é relacionada a isso. Então você pode operar com segurança. Ou essa dor é relacionada a isso, se você operar você não vai melhorar. Até porque a gente sabe que existem vários pacientes que operam e não melhoram. Você corre esse risco também de você fazer a cirurgia tudo certinho, fazer o procedimento e... né? Mas entenda, é o que sempre eu tive alguns mestres que me ensinaram o seguinte, mais difícil do que operar é você saber não indicar. Então, por quê? Porque você operar é um ato, não vou dizer mecânico, porque existem outros componentes envolvidos. O operar é uma questão de dedicação. Mas você não indicar uma cirurgia e dizer com muita certeza que esse paciente não precisa operar, por exemplo, às vezes é muito mais difícil. Então o paciente muitas vezes, por exemplo, no caso dele, como ele perguntou, ele já me respondeu. Se ele está fazendo a fisioterapia e ele está tendo um resultado satisfatório, a princípio eu não veria o porquê indicar a cirurgia. Certo? Se eventualmente esse paciente ele não vem, né, melhorando, aí a gente começa a pensar nessa possibilidade. Existe uma circunstância em específico dentro da dor lombar, que é uma condição que realmente o paciente precisa operar. Eu não estou falando de trauma, não estou falando de acidente, de trauma raquimedular. Eu estou falando de situações que o paciente pode ter uma hérnia e que faz uma compressão tão grande que ele evolui para uma síndrome da quadra equina. Isso é uma condição realmente que é uma urgência, ou na verdade até considerada uma emergência ortopédica, porque realmente precisa ser abordado e operado. Já certo? Vai logo para a mesa. Já vai logo para a cirurgia. Ele vai ter alteração de esfíncter, ou seja, ele não vai conseguir urinar, ele não vai conseguir defecar, ou ele vai ter, às vezes, liberação disso. Ele vai ter alteração de sensibilidade na região inguinal e vai ter alteração de força. Então, essa é uma condição que realmente o paciente é uma hérnia tão grande que está comprimindo uma estrutura nervosa ali muito importante. Salvo essa condição, aí você pode ter as condições, por exemplo, como tumor. Então, isso precisa ser investigado. Eu já tive pacientes com dor lombar que tinha tumor e que voltou para mim para trazer um exame que foi uma tomografia de corpo inteiro. Quando ele voltou, já voltou inclusive para internar e para ir a óbito depois de 4 dias. Nossa. Então, assim, isso é um caso real. Então, é uma situação que, de qualquer forma, não é a situação dele, com certeza, mas são situações que eventualmente podem acontecer e que realmente estão relacionadas à indicação de procedimento cirúrgico.